Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao nosso Papo Franciscano. Mas o que é o Papo Franciscano? Eu, Nilce Lopes, e o meu colega Maicon Carreiro, vamos conversar com as pessoas que fazem a excelência dos cursos do Instituto Teológico Franciscano. Será também uma oportunidade para que você conheça um pouco da nossa estrutura e do modo franciscano de viver e de fazer teologia. Maicon, é com você. Olá, pessoal, paz e bem. Hoje nós temos o prazer de entrevistar o Frei Sandro, que é professor de História da Igreja aqui no Instituto Teológico Franciscano, História da Igreja Antiga e Medieval, e diretor também no nosso instituto. É um prazer tê-lo aqui, Frei. Muito obrigado, Nilce, Michael. Obrigado também àqueles que estão atrás dos bastidores, né? Trabalhando, organizando esta live. E a você que nos assiste, né? Boa tarde, né? É um prazer estar aqui. Espero que a gente possa, com essa live, também dar uma contribuição, uma colaboração, para que a gente possa entender melhor algumas coisas da teologia, conhecer um pouco mais o Instituto Teológico Franciscano e, principalmente, sermos pessoas melhores. Frei Sandro, que eu me lembre, você é diretor do Instituto, é professor de História, redator da Grande Sinal, é frade franciscano, é padre. Bom, resumindo, seu dia tem que ter mais de 24 horas. Poderia nos contar um pouco sobre a sua vida, formação acadêmica, vocação religiosa? Uhum. Bom, de todas essas questões aí, o mais importante é que eu sou frade franciscano, né? Frade, sacerdote, né? Ordenado também. Bom, eu sou formado em História, né? História, na verdade, o curso que eu fiz é História da Igreja. Me formei em Roma, na Universidade Gregoriana, Pontifícia Universidade Gregoriana, dos Jesuítas. E é um curso, assim, que não existe em muitos lugares, né? A maioria do pessoal que faz História da Igreja faz o curso de História Civil, depois algumas especializações, e aí tem um título de professor de História. História da Igreja mesmo, com esse acento na Igreja, no curso de História da Igreja, ou do Cristianismo, mas o título mesmo é História da Igreja, na Gregoriana. Então, eu fiz o curso lá, estudei durante 6 anos, fiz o mestrado e o doutorado, e trabalho com isso, né? A minha vida é isso, é essa. Gosto de história, trabalho com história da igreja, em geral, né? Dou aula aqui já dei moderna, contemporânea, Brasil, América Latina, já dei o curso de patrística também há alguns anos, e agora eu estou com antiga e medieval. Antiga em todo o primeiro semestre e medieval sempre no segundo semestre. E também trabalho com história da vida consagrada ou da vida religiosa. Tenho um grande empenho, gosto muito e trabalho bastante com o franciscanismo, história do movimento franciscano e as várias vertentes do movimento franciscano. Né? O movimento franciscano, quer dizer, não é apenas a história da ordem franciscana, mas nós temos elementos importantes, né, do franciscanismo que dizem respeito à vida de São Francisco, por exemplo, aprofundar um pouco o Francisco, mas não o São Francisco, mas o jovem Francisco, no seu tempo, na sua história, também trabalho com isso. Francisco e o encontro com o sultão, então também tenho trabalhado essa área. Depois, a própria história dos franciscanos na Idade Média, a história também da cultura franciscana, e por aí vai. Gosto bastante de trabalhar, assim, me realizo trabalhando nesse mundo. Além disso, dou assessorias por aí, alguns retiros também com a temática franciscana. Sou redator da revista e a gente procura também trabalhar bastante o aspecto da vida religiosa, espiritualidade. A Grande Sinal, na verdade, é uma revista de espiritualidade pastoral. Então, aliás, vamos dizer que ela está gratuita na internet. Quem quiser pode acessar livremente, basta fazer a sua inscrição, né? Então, a gente trabalha com essas áreas todas. Algumas assessorias, uma delas, por exemplo, trabalhei com esse livro aqui, História da Província do Imaculado Coração de Maria, que é uma história de uma instituição religiosa específica, então a gente também trabalha com isso, e outras coisas mais. E Sandro,
colocando essa questão da história da igreja e a história como ciência no geral, né? Qual é a diferença entre elas? Existe alguma diferença? Alguma diferença metodológica, teórica? Como trabalhar a história da igreja? Qual é essa formação? O senhor mesmo disse que nós só temos um lugar, pelo menos que eu saiba, que se forma em história da igreja, né? A gente pode se formar em história geral, história cultural, história política, né? Mas história da igreja lá na Gregoriana de Roma. Qual é o diferencial dessa formação? Tá. A questão básica que você já colocou, a história é uma ciência, não é? A história da igreja, ela tem um diferencial, digamos, da igreja, então de uma instituição chamada igreja, eclésia, né? De uma instituição num determinado tempo, num determinado contexto, numa história, num tempo, num espaço, porque a história se ocupa também de pessoas, mas também de instituições. Então, a gente pode dizer que a história da igreja, na verdade, é a história científica, com os parâmetros racionais, científicos. Não é uma ciência exata, claro que não é, mas ela procura seguir determinados parâmetros para contar a história desta instituição na história, no tempo e no espaço, determinado tempo e espaço, desde o surgimento dos inícios, né, do surgimento de Jesus, né, das origens do cristianismo, né, na Judéia, né, dentro do Império Romano. Então, esse é um dado fundamental. A história da igreja, ela trabalha a partir de parâmetros científicos, ou seja, documentos, né, com fontes, né, aquilo que nós temos, e para a história antiga não tem muita coisa, mas para o avanço, à medida que vamos avançando, temos muito mais fontes, documentos. Então, fazer com que as fontes, com que os documentos, com que os testemunhos da história sejam testemunhos humanos, pessoas que escreveram cartas, fizeram relatos, escreveram atas, livros, tudo serve de documento. Mas também monumentos, não é? Tipo um barco encontrado do tempo de Jesus, né? Do século I, lá em Cafarnaum, os restos. Aquilo é um documento, aquilo também nos fala da história. Então, a história da igreja, ela se ocupa a partir dos elementos, como eu disse, racionais, a partir dos parâmetros da ciência. Por exemplo, esse documento, é um documento do século I ou II. É um documento inspirado por Deus? Foi escrito por quem? Não. A partir dos parâmetros da história, esse documento é um documento escrito dentro de um determinado contexto, inclusive a Bíblia, inclusive os apócrifos, né? Os apócrifos também são documentos, são fonte, né? Embora eles tenham historinhas, penso que um dia podíamos falar sobre os apócrifos, né? Quem sabe alguns especialistas. Eles são documentos, o próprio nome apócrifo pode ser considerado tipo espúrio, um documento não muito confiável, mas para a história é um documento importante. Por quê? Não nos interessa aquilo que está sendo dito ali, interessa também, né? Mas como um testemunho de uma mentalidade, de um momento do cristianismo, de cristãos que, através da sua mentalidade, do seu modo de interpretar a pessoa de Jesus, os primeiros anos da comunidade de fé, a caminhada da igreja, a própria experiência religiosa cristã, eles colocaram isso por escrito. Então, para nós, isso é uma ferramenta para conhecermos aquele tempo, conhecermos aquela mentalidade, né? A história, ela trabalha com a procura da verdade, né? A história, a busca da história é pela verdade. E nessa busca, todos os parâmetros, todos os instrumentos, as ferramentas oferecidas pelas ciências, elas são instrumentos da história. Porém, aqui entra um porém, que não é uma diminuição do caráter racional, lógico e científico, não é?
mas a história trata também, a história da igreja trata do elemento igreja. Esse elemento igreja, ele tem um diferencial que são o quê? Quando a gente fala de eclésia, a eclésia é a comunidade de fé. Homens e mulheres iluminados por uma realidade transcendente. Nós acreditamos, nós chamamos de fé. Então, a história da igreja também leva em consideração a experiência de fé dessas pessoas. Não é? Claro que a história não tem como medir a fé, não é? Mas ela tem, através da história, nós podemos perceber que a vida daqueles homens e mulheres, muito mais homens do que mulheres, a história trata muito mais dos homens, principalmente nos começos, né? Ela foi iluminada, ela foi... Quando a gente fala iluminado, a gente já está jogando para o lado da fé, praticamente, do transcendente. Mas ela foi motivada por elementos muito, muito fortes, que a gente quase poderia dizer que transcendem o meramente humano. São pessoas, então aí entra o aspecto da fé, né? O aspecto da transcendência. Como eu disse, a história não mede a fé. Ela não mede, não tem uma escala para dizer que aqui as pessoas tiveram mais fé ou menos fé, que Deus atuou ou não. Mas, a partir da vida concreta, a partir da atuação destes homens e mulheres, a partir das opções tomadas, das decisões feitas, a partir das consequências também, a gente pode dizer que ali a fé esteve presente. Então, como eu disse, a gente tem sempre que considerar esse aspecto também. Quando falo de história da igreja, partindo dos elementos racionais, científicos, possíveis de serem medidos, analisados, avaliados, lidos no seu contexto, né? A gente tem todos esses dados que a gente pode controlar, pode medir, sempre na medida do possível, porque muita coisa a gente se engana também. A gente não tem todas as verdades, né? A gente não tem todas as respostas. Os documentos nos dizem muito também daquilo que a gente busca, às vezes, né? Eles não são neutros e nós, quando vamos ler um documento, nós também não somos neutros. Nós vamos ali com a nossa vida, com as nossas intenções. Por mais que a gente procure se distanciar e tentar ser o mais possível isento, a gente sempre... a gente tem várias teorias na história sobre isso, né? Mas a gente, na medida do possível, você tem que deixar o documento falar. Mas muitas vezes a gente também mistura a nossa fala com o documento. Então, mas nesse sentido, a fé também desempenha um papel importante. Nós partimos de um aspecto também muito interessante chamado caráter teândrico da história, que é o seguinte, né? Deus, ele não muda, ele se adequa à realidade que ele mesmo criou. Então, acreditamos, Deus criou o mundo, a história vai se desenvolvendo, ele não intervém na história para mudar o curso da história, senão já teria mudado muita coisa. Então, ele respeita uma lógica que ele mesmo criou. E nessa lógica são homens e mulheres que estão trabalhando, que estão realizando, que estão fazendo opções, que estão acertando e errando muitas vezes. Por isso a história é luzes e sombras, né? Temos momentos grandiosos ao longo da história, momentos belíssimos, de grande santidade, de ação em que se deixa mesmo Deus agir através do humano. Isso é um dado importante. Deus age, mas ele não intervém na história. Ele intervém através da nossa ação. Ele respeita a lógica que ele criou e nós vamos trabalhando e vamos levando em frente. E muitas vezes fazemos o melhor dos mundos, mas também pior dos mundos com as nossas atitudes, com as nossas opções, com as decisões que nós tomamos. Agora o senhor tocou num ponto que eu acho muito importante, que é a figura da mulher na história da igreja, né? Eu tenho percebido que a teologia como um todo, mais particular aqui na nossa conversa, a patrologia, a história da igreja, tem tentado resgatar a história dessas mulheres, né? E eu vejo que o senhor também faz isso aqui no nosso instituto, né? Nós temos algumas professoras que são mulheres, hoje, se eu não me engano, são 4, né?
com certeza a gente vai entrevistá-las, né, para poder falar um pouco mais delas. Mas eu acho que ainda existe uma produção muito pequena sobre esse assunto, né? Mas eu acho que o senhor andou se dedicando um pouco também a tentar entender esse protagonismo da mulher, principalmente na Idade Média, né? Será que o senhor poderia falar um pouquinho sobre como que a gente pode, de repente, trazer isso à tona né, de repente, fazer com que as pessoas se interessem um pouco mais sobre o assunto? Tem aqui esse livro, né? Imaculada Maria do Povo, Maria de Deus. Né? Eu sou organizador, saiu por ocasião dos 150 anos da proclamação do Dogma da Imaculada. Até o prefácio é do Dom Paulo Evaristo Arns. É uma coletânea de artigos, eu escrevo a introdução, um artigo também. Né? Então, aqui já é o papel da mulher na história. Né? Maria, a Imaculada, a mulher por excelência. Mas, sem dúvida, a gente aqui no Instituto, nós temos as mulheres professoras de teologia. É um dado importante, assim, a gente saber, entender que a mulher faz teologia de um modo diferente. É a mesma teologia, mas ela vai dar acento a elementos que lhes são próprios, com características muito próprias, não é? Não, nada de heresia, nada de uma teologia diferente, entendam bem, né? Mas a mulher tem um modo específico de fazer teologia, tem um modo, isso é muito claro. Assim como, por exemplo, uma teologia feita por pessoas de outras culturas. Nós temos angolanos também aqui, né? Tivemos um alemão também, está terminando os estudos esse semestre, 1 ano e meio conosco, não terminou a teologia, mas fez 1 ano e meio aqui. Então, ele tem uma outra visão. Se nós conversarmos com ele, nós vamos perceber que ele tem um outro modo de entender, por exemplo, a teologia feita no Brasil, diferentemente da teologia feita na Alemanha. Então, a teologia, assim, ela é sempre a mesma. Deus é sempre o mesmo, Jesus é sempre... As verdades, os dogmas não mudam. Mas nós interpretamos, dependendo da nossa cultura. E as mulheres têm algo específico para dar nesse sentido e uma riqueza muito grande também. Eu trabalhei com alguns na Idade Média, nós temos várias personagens muito interessantes, né? Eu trabalhei, na verdade, na Idade Antiga, a vida de Macrina, justamente porque a gente tem na vida monástica e nas origens da vida religiosa, da vida consagrada, como queiram, né? A gente tem os pais da igreja, né? Os padres da igreja, por isso patrística. Mas hoje já se está falando também das mães da igreja. Eu quase chamaria de matrística, né? Estou inventando um neologismo aqui. Nós temos 2 livros que, na verdade, a coleção se chama Matrologia. Matrologia, pois é. Então, está se descobrindo cada vez mais isso. Então, eu me dediquei à vida de Macrina, uma personagem do século III, né? Irmã de Basílio Magno, de Gregório de Nissa. São 2 grandes homens, 2 grandes santos, 2 grandes bispos, personagens assim de altíssimo nível intelectual, moral, de santidade. E ela decide abrir um mosteiro, né? E a gente não conhece. Eu perguntei, quando eu estava preparando esse livro, perguntei para algumas pessoas que trabalham nesse mundo, nessa área e tal. Quase ninguém conhecia a personagem Macrina, né? E a vida dela foi escrita pelo irmão dela, né? Então eu peguei um pouco a partir daquilo que o irmão escreveu, eu procurei também bibliografia e outros dados e fui. E aí surgiu essa obra. Está à disposição na internet aí, o pessoal, de vez em quando eu recebo alguma informação de que o pessoal buscou essa bibliografia, né? Mas a vida de Macrina é bem interessante porque é uma mãe da igreja. Ela funda o mosteiro, né? Interessante porque ela desde pequena, ela queria viver uma vida dedicada a Deus, mas tinha que casar porque era sociedade patriarcal. E aí ela é oferecida em matrimônio, né? Um matrimônio arranjado. Só que o rapaz morre às vésperas do matrimônio. Aí ela se considera viúva. Mesmo sem ter se casado, ela se declara viúva. E aí, a saída que ela tem, né? E não se casa mais, e a partir daí ela funda o mosteiro, leva a mãe, e como era uma família muito rica, eles tinham servos, escravos, pessoas a serviço deles,
Ela leva todo mundo, todas as mulheres, e cria ali um mosteiro, uma vida monástica em comunidade, né? Bem interessante. Recebe pessoas de fora, cuida dos doentes da região. Então, é um papel muito interessante a gente conhecer esse papel das mulheres, né? Nós falamos dos abás, daí vem abade, pai, mas existem também as amas, daí vem as mães, né? Então, a gente tem, sim, sem dúvida, o papel das mulheres é fundamental na história. Engraçado que a gente pensa na importância da mulher dentro da igreja de uns anos para cá, né? Com as santas, como a Irmã Dulce, por exemplo. Né? São figuras mais recentes. Mas se a gente pensa em termos de história da igreja, até o início do cristianismo, quem é que vem logo à mente? Maria, Maria Madalena, na Idade Média, Hildegarda de Bingen. Uhum. Então é um universo muito amplo. Né, nós temos muitas mulheres, daria para fazer. Eu fiz um trabalho sobre as viúvas, a ordem das viúvas, um artigo que saiu na Grande Sinal, acho que em 2 partes, né? Um dos números da Grande Sinal. Porque existia na igreja a ordem das virgens e das viúvas. E nessa ordem das viúvas, das virgens também, né? Nós temos alguns nomes muito interessantes. Temos alguns personagens muito interessantes dos inícios da igreja. Basta dizer que a tradução da Bíblia do grego para o latim, ela foi feita por São Jerônimo, é o grande nome, mas Jerônimo tinha mulheres que o acompanhavam, que traduziam e o corrigiam também. São essas senhoras, não é? Melânia, por exemplo, né? A gente tem alguns nomes, matronas. Matronas são as senhoras, digamos, da elite romana, né? Dos tempos de São Jerônimo, que eram acompanhadas por ele, eram dirigidas espiritualmente por São Jerônimo, e constituíram com ele um grupo, um núcleo, né? E acabaram se mudando, deixando Roma, indo para Jerusalém, Belém especificamente, e ali havia quase que uma comunidade onde ele escreve a Bíblia, ele traduz a Bíblia, traduz algumas partes, essas mulheres também traduzem algumas partes, eram mulheres estudadas, né? Mulheres cultas da sociedade romana, famílias muito bem de vida, né? Famílias ricas, e que deixam tudo para se dedicar a uma vida de oração, mas também à cultura, à leitura das escrituras. Dentre os padres da igreja, nós também temos várias mulheres que aparecem aqui e acolá como associadas à missão de alguns desses grandes padres da igreja. Macrina já é uma delas, né? Mas outras tantas que aparecem, né? Ao longo da história, vamos aqui mais da Idade Antiga, e outras tantas que a gente não teria nem tempo de falar o papel das mulheres na igreja. Você falou que um barco pode ser considerado um documento. Sim. E sempre que a gente pensa em documento, a gente vem logo à mente a ideia de um texto escrito em papel. Será que às vezes as mulheres não são muito estudadas pela dificuldade de acesso à documentação? Você pergunta acesso das mulheres, de modo nosso geral, acesso ao documento. Documento. Sobre as mulheres. Sobre as mulheres, né? Na verdade, a história, eu sempre brinco, a história, um grande personagem, tal, ele tem que ter alguém que tenha escrito a história dele, né? Então, tem que ter um testemunho, né? Escrito, alguém que falou, alguém que fez um comentário, e a pessoa se torna personagem, né? Se torna conhecido, e a memória dele vai perdurar ao longo dos séculos, né? As mulheres na história, voltando àquilo que eu dizia de Jerônimo e as mulheres que o acompanhavam, né? Eram mulheres poderosas, que tinham dinheiro, né? Que se impunham pelo poder econômico na sociedade romana, né? Então, esse é um dado importante para que a gente tenha documentos de mulheres. A grande maioria das mulheres era submissa, né? Eram mulheres trancadas dentro de casa. De novo, a sociedade patriarcal. Então, com certeza, um dado importante para que não tenhamos documentos relacionados a mulheres que nos informem, que são testemunhos de mulheres, um dado é esse. As mulheres, elas, na história,
E eu, terminando um livro sobre história da vida religiosa, eu coloco na introdução uma história de uma congregação, quase igual essa aqui, a congregação das SMIC lá de Salvador, né? Província da Santa Cruz. Eu coloco lá no texto que até o Vaticano II, as mulheres, elas eram, inclusive as religiosas, elas eram submetidas aos homens, né? As religiosas aos homens das instituições masculinas que controlavam, que determinavam, os padres, os bispos. Até o Vaticano II era assim. Ainda hoje, em muitos lugares, ainda é. Mas, depois do Vaticano II, as mulheres têm muito mais liberdade. Antes do Vaticano II, eram mudas e invisíveis. Esse é um dado interessante, no geral. E Né? muitas enclausuradas, ou não? Na verdade, a vida consagrada, enclausurada, ela praticamente até 1600 não havia vida assim, vida ativa, né? Era só beneditinas, clarissas, carmelitas, sempre dentro dos mosteiros, né? A vida consagrada feminina ativa é algo a partir de 1600, 1700. Né? No Brasil mesmo, as primeiras que vêm oficialmente para o Brasil são as clarissas. Não havia... Aos poucos começam a vir, por volta de 1700 e até 1800, praticamente, as primeiras instituições de vida ativa para o Brasil. Frei, um dos assuntos também que o senhor aborda é o franciscanismo, né? Tanto na Idade Média quanto na nossa Idade Moderna e contemporânea, né? Qual é a importância da figura de Francisco para a história da Igreja? O que Francisco traz de novo para essa forma de fazer teologia que a gente conhece hoje e que perdurou desde do momento que ele teve na história, né? Deu seu testemunho e trouxe esse legado para os dias de hoje. O que a gente pode falar sobre isso? A primeira coisa que tem que dizer é que nós temos um Papa chamado Francisco, né? Então isso é mais do que atual. E curiosamente não é franciscano. Jesuíta, né? Jesuíta. Na verdade, Francisco ele não estudou teologia, que os nossos ouvintes não se assustem, ele nunca ficou padre. Um dia eu falei isso numa aula que eu estava dando lá no Rio, um curso. Aí uma pessoa levantou o braço e falou assim, assustado: quer dizer que São Francisco nunca consagrou a hóstia? Eu falei, nunca. Ele não foi padre. Se ficou diácono, a gente não tem muita certeza. Há dúvidas hoje, há discussões profundas sobre o tema, né? Mas, de qualquer modo, o sacerdote, com certeza, não. Também não estudou teologia. Também tem isso. Nem filosofia, nem teologia. Nem fez noviciado, nem fez postulantado, que é o caminho dos religiosos hoje em dia. Mas, mais do que tudo isso, eu acho que isso que é o importante da história. Francisco é um homem da vida concreta, da vivência. Quando eu falo vivência, não é vivência, não. Da vida aprofundada, vivida, de modo total e absoluta, em função do Evangelho. E isso é teologia. Porque a teologia ela não é só você estudar os dogmas, você estudar os cânones disciplinares, ou você saber estudar e aprender como é que faz uma boa pastoral, uma boa pregação, uma boa liturgia. Tudo isso ali depende única e exclusivamente de você ter um profundo amor pelo Evangelho. Esse é o princípio fundamental. Então, nesse sentido, Francisco foi plenamente teólogo. Né? E acho que nesse sentido é que Francisco nos ensina muito. Né? Mas um adendo, Frei, ele veio de família abastada. Sim. Então, de certa forma, ele teve alguma formação. Sim, com certeza. Né? Isso ele colocou em prol também da... Claro. Francisco, ele se diz um idiote. Idiota quer dizer, que é uma pessoa ignorante, né? Mas ele era ignorante dos saberes acadêmicos mais profundos do latim clássico, dos poetas de Cícero, Homero, que fosse, né? Mas ele estudou latim, estudou, sabia, e ele escrevia. A gente sabe que ele não era burrinho, porque as pessoas no tempo de Francisco, as famílias abastadas, e o pai de Francisco era muito rico, sem dúvida, temos documentos sobre isso, já dei um curso sobre isso também. Os filhos estudavam, além do latim, francês.
E o pai de Francisco gostava muito do francês, tanto que ele se chama Francisco, quer dizer o quê? Francesinho. E quando Francisco nasce, o pai estava onde? Na França. Fazendo o quê? Vendendo tecidos, porque os tecidos vendendo e comprando. Comprava, mais comprava do que vendia, né? E a mãe de Francisco era francesa? Também, Dona Picá, não é? A gente não tem muita clareza, mas tem estudos sendo feitos ainda hoje, por incrível que pareça. Não está tudo esclarecido, né? Mas ela era francesa, da região provavelmente do sul da França. Picard, por causa da região da Picardia, é o sul da França, uma região provavelmente onde o pai tinha negócios. Por quê? Aí são vários dados, uma coisa puxa a outra. Porque era onde se vendiam os melhores tecidos, né? Onde se criavam ovelhas, e aí a ovelha dá a lã vai gerando o linho, a linha, por aí vai. Vamos aí então, então Francisco, ele sabia francês. Diz os geógrafos ou os biógrafos que quando ele estava feliz da vida, ele cantava em francês. Ele queria ter ido para a França em 1216. O cardeal Bolino não deixou. Francisco, fica aqui, porque você é importante aqui agora, nesse momento, né? Então, o sonho de Francisco... Mas para dizer, ele era um rapaz, era um jovem estudado, né? Que tinha uma formação um pouco acima do nível, da média da grande maioria, né? Sabia ler, né? Sabia escrever, mas, assim, tem um dado importante nesse processo, que a Itália, nesse momento, ela está, assim como a Itália, começando, mais tarde vai se acentuar mais isso. A França, a Alemanha, a Inglaterra, as línguas nacionais estão começando a suplantar o latim. Por isso, em vários escritos de Francisco, existem, tipo, não vamos dizer erros de latim, não podemos dizer que são erros, mas um certo italianismo, né? A encíclica do Papa, Laudato Si' Signore, alguns latinistas, que você conhece, né, acharam que está errado isso, não pode. Mas é o modo como Francisco falava, como ele escrevia. Tem desvios ali, porque o italiano está começando a surgir. E Francisco, isso é um dado interessante, Francisco era um homem do povo. Tem vários relatos das biografias dele que mostram que ele era um homem da religiosidade popular. Ele tinha um profundo senso de piedade popular. Um dado bem simplesinho. O fato de abrir a Bíblia 3 vezes era proibido pela igreja. Não era proibido, era um crime, mas não era bem visto. Porque era um costume muito popular, meio que um sortilégio. O nome que ele tinha isso era Sortes Apostolorum, a sorte dos apóstolos, né? Tirar a sorte. Francisco faz isso com muita naturalidade, provavelmente ele nem sabia que não era muito bem visto, mas é um exemplar típico de que ele era um homem do povo. Várias outras atitudes na vida de Francisco, que aparecem nos escritos, relatam isso, revelam essa proximidade com uma religiosidade do povo, simples, sem muita profundidade, preocupação com uma profundidade teológica, reflexões. É a vida cotidiana de um homem de fé, de um homem de oração. Voltando à questão da teologia em São Francisco. Francisco faz a teologia na vida. Teologia básica do Evangelho. O testemunho, né? Testemunho de vida. Então, nesse sentido, Francisco tem muito a nos dizer hoje. Porque nós, hoje em dia, nós avançamos muito na exegese, na doutrina, na dogmática, né? Mas nos falta esse pé no chão da realidade. Muitas vezes o Papa, esses dias, ele nos lançou aí um desafio, né? Em italiano chama na sfida. Um desafio que a homilia não pode ter mais do que 8 minutos, né? Na verdade, ele está chamando a atenção para que a gente os sacerdotes que pregam, né? Para que não façam exegese durante a missa, para que não falem de coisas em que a coisa mais importante é a figura do padre, e o pessoal fica de boca aberta, porque o padre falou bonito, mas não entenderam nada. Francisco, ele não tinha estudos, ele não tinha as altas teologias,
o estudo básico, já falamos aqui, mas quando ele falava, as pessoas ficavam de boca aberta. Porque a vida fala muito mais alto do que os grandes e profundos estudos de teologia. Só para terminar, isso não quer dizer que não tenhamos que estudar. Aí entra Antônio. Exatamente. Aliás, estamos celebrando os 800 anos da carta de Francisco a Antônio. Nós vamos ter a semana franciscana no final de setembro, e um dos temas das lives que vamos ter é justamente sobre isso, sobre a carta de Francisco a Antônio, porque Francisco percebe a importância da teologia, tem que estudar, mas sem perder o espírito da santa oração e devoção. Ele coloca na carta. E percebeu que Antônio era assim, que Antônio era um homem de vida santa, um homem de vida ética, honesto, um grande pregador, conhecia, né? Arrebatava multidões, né? Mas não tinha perdido a simplicidade de vida, de coração, o amor aos pobres, aos pequenos, uma vida simples, sobretudo. O estudo naquela época também era necessário por causa da enorme quantidade de heresias, né? Exato. O quarto concílio do Latrão, em 1215, determina que os padres estudem, que os bispos abram escolas para os padres. Já havia, claro, não é que vão inventar agora que tem que estudar, não. Já era uma determinação, havia já as universidades já estão surgindo, né? Até um pouco anterior a esse período já temos algumas universidades. Havia as escolas catedralícias, junto às catedrais, onde os padres, os candidatos à vida clerical estudavam. As escolas monásticas também eram importantes, centros de copistas. Então, havia já estudo para quem quisesse. Não era acessível a todo mundo. Claro que as pessoas mais pobres, dos ambientes mais sofridos, não, mais ou menos como é hoje também, não é? Mas quem quisesse, tivesse um padrinho, se esforçasse, o quarto concílio do Latrão vai determinar que os bispos ensinem, que deem condições ao seu clero, aos seus padres, que deem uma boa formação teológica e que sejam criadas escolas de teologia. E também ele estabelece punições aos padres que não pregassem ou que pregassem mal, né? Então é muito forte, é muito exigido, muito essa questão do combate às heresias. E não nos esqueçamos que nesse período justamente nós vamos ter a fundação da ordem da ordem dos pregadores, chamados dominicanos, né? Como são domingos, que é justamente para combater as heresias. E o trabalho deles é justamente a pregação. Enquanto Francisco, os frades têm um pouco de receio, eu diria uma certa prevenção contra os estudos, nos inícios, embora dali a pouco vão passar os próprios dominicanos e vão rivalizar com eles nas universidades, né? Os dominicanos, eles, desde o início, abraçam os estudos, a teologia, a pregação, assim como algo inerente à vocação deles, à identidade deles. E mesmo sem ter tanto estudo quanto tinha Antônio, Francisco foi capaz de conversar com o sultão, dialogar com o sultão, né, num período muito conturbado, que é o período das cruzadas. Bom, primeiro, vamos dizer que, mesmo que ele tivesse toda a teologia do mundo, não adiantava conversar com o sultão, porque é muçulmano, né? Ele não ia ensinar teologia para o muçulmano. Mas aí entra um dado importante, reforça aquilo que eu havia dito. Francisco, ele é o testemunho de vida dele. E foi isso que possibilitou a ele ter esse livre acesso ao sultão, não é? Esse modo de ser dele, de um homem aberto ao diálogo. Ele era um homem de vida, um homem livre, no melhor sentido da palavra. Nada impedia Francisco. Um despojado, Um né? despojado. Não é um homem temerário. Entenda bem. Temerário quer dizer que eu vou mesmo eu vou de peito aberto, valentão. Não é isso. Ele vai na simplicidade, não tem medo de morrer. Se analisa hoje os estudiosos. Eu escrevi um artigo que vai sair numa revista lá de Florianópolis sobre esse tema, né? Em 2019 celebramos os 800 anos, né, do encontro com o sultão. Depois eu escrevi, acho que em 2020, 2021, não saiu ainda. Pandemia, deu um rolo todo, mas está saindo.
ali eu coloco um pouquinho essa questão, aprofundo um pouquinho os escritos, como é que é, os motivos pelos quais Francisco teria ido. E os historiadores, os geógrafos colocam, vários deles colocam no movente, no objetivo da ida de Francisco, morrer mártir, né? Morrer no martírio e tal. Outros dizem, não, ele foi dialogar, foi conversar, né? Converter o sultão também pode ser, né? Pode ter ido, porque também isso era buscado. Mas Francisco ele não está muito interessado nessas coisas, não. Ele vai ao encontro daquele homem e vai anunciar o verdadeiro Deus. Tanto que quando ele chega, os soldados pegam Francisco e o frei Iluminato, né, outro frei que está junto ali com ele, e já levam com truculência, imaginam, eles estavam em guerra, cabeças rolavam, o negócio era feio. Tem relatos de cronistas da época. Eu li vários relatos das crônicas das cruzadas lá em Damieta, naqueles dias em que Francisco estava lá. Quando Francisco chega ali, eles tinham acabado de perder uma batalha feia, né? E os dois lados estavam muito mal. Os dois lados, nenhum dos dois tinha forças, estava com fome, doenças para todo lado, mortos, um cheiro de morte por todo lado. Então, Francisco chega nesse momento muito duro da guerra, né? Então, o ódio entre essas duas partes era muito forte, né? Então, quando Francisco chega, ele, muito provavelmente maltratado, já queriam, vamos matar logo esses dois. E aí, o sultão, já logo chamam o sultão para dizer, olha, chegaram dois homens aí, dois ocidentais, eles chamavam os ocidentais de franqui, dois francos, né? Dois francos, do povo franco. E aí Francisco é levado ali, aí não vamos cortar a cabeça, temos que matá-lo. Ninguém vem aqui e sai ileso. Aí ele pergunta para Francisco, o que é que você... Eu vim aqui para dizer para você quem é o verdadeiro Deus. Eu vim aqui trazer para você a notícia do verdadeiro Deus. Quero que você conheça o verdadeiro Deus. E aí o sultão, eles querem, não, vamos matar. O sultão diz, não vamos fazer nada com ele. Ele vem aqui me trazer uma coisa tão boa, né? Ele quer o meu bem, por que eu vou matá-lo? Né? E aí começa a conversa. Né? Nós não sabemos o que os dois falaram. Muito provavelmente, como eu falei, Francisco arranhava o latim. Né? Era a linguagem geral, embora muito misturado com o italiano. Há teorias de que o sultão ele soubesse latim. Né? Para ter uma ideia, eu sempre gosto de destacar isso, que poucas pessoas conhecem, mas o sultão Melek al-Kamil, ele era sobrinho do Saladino, que é o grande nome, né, do mundo árabe. E o Saladino, ele era muito amigo do Ricardo Coração de Leão, que eram inimigos de guerra. O Ricardo inglês, né, lutando, mas nas pausas os dois conversavam. Esse é um dado que a gente quem não conhece história, que não sabe das coisas, não faz ideia. Quando um pouquinho antes porque a cruzada atravessa séculos, né? Antes da guerra de Damieta, que é um episódio da cruzada, né? Antes de começar a guerra em Damieta, no Egito, havia ali cerca de 3.000 comerciantes italianos, a grande maioria italianos, na região de Damieta, Alexandria, comercializando, vendendo e comprando. Mesma coisa em Constantinopla, em outras regiões. Né? Comercializando, Constantinopla não, que Constantinopla é cristã, né? Mas comercializando com os muçulmanos. Havia uma relação possível. Né? Não é que o ódio fosse terrível o tempo todo, então havia possibilidade de convivência. Basta ver, se formos aprofundar um pouquinho, na própria Península Ibérica, na Espanha, não é? Também no Marrocos e em outras áreas, cristãos e muçulmanos, inclusive em Jerusalém. Cristãos e muçulmanos e judeus conviviam. Sim, você ia perguntar? Ibn Jubair sai da Espanha e vai à Terra Santa, né? Fazendo um percurso longo,
E ele constata isso nesses escritos, né? Que havia convivência, inclusive uma espécie de enculturação, né? Sim, temos uma mistura, porque as pessoas não conseguem viver, vamos dizer, na Península Ibérica. 800 anos, de 711, quando atravessam o Estreito de Gibraltar, os muçulmanos, os árabes, e entram na Espanha, até 1492, quando são expulsos os últimos, não é? da fortaleza de Alhambra, né? Então, dali 800 anos de história. Então, é necessário que haja uma convivência. A gente vai ter lá na Espanha a Escola dos Tradutores, que juntava cristãos, árabes e muçulmanos sentando junto para conversar, trocar ideias, ler documentos. Então, aqui está grego, você sabe grego? Eu não sei, traduza isso. Você sabe árabe? Eu não sei, traduza isso. Você sabe latim? A escola de tradutores. Nós temos vários teólogos que frequentaram essa escola na Espanha, né? Muito provavelmente Toledo, né? Que era uma cidade islâmica. Hoje a Catedral de Toledo é uma coisa belíssima, era uma igreja islâmica, né? Era uma mesquita, né? Então a gente tem, voltando a Francisco, tudo isso, toda essa realidade, estava falando do Saladino. O Saladino, ele, quando o Ricardo Coração de Leão foi ferido numa batalha, perdeu o cavalo. O Saladino deu o melhor cavalo que ele tinha para o Ricardo Coração de Leão, mandou uma cesta de frutas para o Ricardo Coração de Leão, de presente. Ricardo Coração de Leão investiu o Melek Al-Kamil na ordem da cavalaria. Sabe aquela coisa quando a criança, o menino tem 11, vai se tornar um homenzinho? Então pega a espada, o cavaleiro, e põe a espada no ombro do menino. Parece assim, em filmes medievais. Ricardo Coração de Leão fez isso com o Melek Al-Kamil. Então, a relação do Melek Al-Kamil com os ocidentais, o sultão do Egito, com os ocidentais, não era das piores. Ele, por exemplo, tem uma passagem em que ele, o sultão do Egito, no Egito tem vida monástica, os monges. Só para dizer que os monges continuaram existindo no Egito, mesmo sob a dominação muçulmana, islâmica. Eles não passaram e mataram todos os monges, eles continuaram. E numa dessas idas do Melek Al-Kamil, numa das viagens, encontrou um monge e ele estava com uma séria dor de barriga, dor no estômago, alguma coisa. Pois avisaram, olha, tem um monge lá que conhece muitas ervas e pode te ajudar. E tu vai lá, consegue aquelas ervas e toma aquilo, faz um plastro, sei lá o quê, e sai curado, né? Então, só para dizer, essa relação com o Ocidente não era tão complicada, né? Como nós vemos e como a própria literatura faz ver, e hoje, principalmente, em alguns ambientes, é assim. Você falar que era possível uma relação entre cristãos e muçulmanos, é uma coisa meio até temerária de dizer, né? Você arruma encrenca, cria polêmica, né? Mas a história nos mostra que é assim. Então, Francisco, quando ele vai falar com o sultão, ele tem diante dele, ele vai com toda abertura, com toda liberdade, e encontra alguém disposto também. Então, isso é importante, porque o diálogo, já diz, é diálogo, são duas pessoas que se encontram, né? Embora cada um com a sua especificidade, com a sua verdade. Eu continuo acreditando na minha crença, nas minhas verdades, naquilo que para mim é fundamental, mas eu não me fecho àquilo que você tem para dizer. Então a gente não sabe o que os dois conversaram, né? Francisco fica um tempo lá e sai vivo, e quando ele sai, o sultão oferece para ele terras, muitos presentes, quer que ele fique lá, né? Os autores relatam isso, e ele diz, não, eu vou voltar para minha terra, eu só quero que você me dê o suficiente necessário para eu comer, para levar durante a viagem, né? Um lanche, né? Mas ele aceita um presente, né? Tem um presente especial. E aí o presente que Francisco leva, que é uma coisa muito significativa, é o chofar, que é o chifre de carneiro, aquele carneiro com aquele chifre redondinho assim, viradinho, bonito, né? Que chama os muçulmanos para os momentos de oração na mesquita, ou onde eles estiverem, não precisa ir para a mesquita, pode pisar, desde que você saiba que é o momento da oração. Isso é muito significativo. Como os nossos sinos, né?
E é muito interessante esse instrumento, esse shofar, ele se encontra hoje na Basílica de Assis, no Sacro Convento, onde está o corpo de São Francisco, né? Lá no museu. E o encontro de Francisco com o sultão, ele tem consequências muito interessantes na história, na caminhada posterior da ordem. Francisco, ele decreta, ou consegue o privilégio da Porciúncula, né? Que as pessoas indo a Porciúncula rezar, elas vão ter as indulgências, né? Quer dizer, não precisa ir até aqui, dizer, aqui agora é a Terra Santa. A gente costuma dizer, a Porciúncula se torna a Terra Santa. Porque os ricos podiam pagar para viajar na Terra Santa, né? Os pobres não. Então, os pobres podem ir até a Porciúncula, e lá eles vão ter a mesma indulgência da Terra Santa. Ele transforma Grétio em Belém. Grétio se torna a nova Belém. Não precisa ir até Belém, na Terra Santa. Aqui é a nova Belém. Depois, outras várias questões, por exemplo, o capítulo 16 da regra não bulada. Aqueles que forem aos sarracenos, que vão sem porfiar é brigar, vão em paz, vão, eu não tenho decorado essa passagem, mas a gente estuda muito, né? Que vão em paz, que não porfiem, nem litiguem. Aqueles que forem aos sarracenos, que são os muçulmanos, é a primeira menção em uma regra. Eu acho que não sei se tem outra em outra regra, mas é a primeira menção numa regra em que faz menção justamente a ir aos sarracenos, a ir aos muçulmanos, fazer missão, entre aspas, né? Enquanto a gente vai ter, um pouquinho antes de Francisco ir para a missão, em 1218, 18 para 19, os 5 mártires do Marrocos, que vão e lá são mortos, né? São decapitados. Francisco diz, não, aqueles que forem, vão em paz. Se for o caso, anunciem que são cristãos. Então, esse é um outro dado. E um último dado que eu gostaria de lembrar é que Francisco, ele tem, nas orações da Nossa Senhora, louvores à Mãe de Deus, em outros momentos, né? Ele começa a se tornar comum no Ocidente o Ângelus. Tocar o sino, chamar 3 vezes para a oração, como os muçulmanos faziam. De manhã, no caso nosso 6 da manhã, ao meio-dia e à tarde, né? Os muçulmanos tinham esse momento. Francisco fica profundamente tocado pela experiência religiosa dos árabes, dos muçulmanos. E ele leva isso para a vida toda. Muito interessante. E até hoje os franciscanos são uma presença constante na Terra Santa. Até hoje. Os franciscanos estão presentes lá desde os tempos anteriores à ida de Francisco. Francisco, em 1216, já mandou um dos frades que ele mais amava, um grande amigo dele, pessoal, foi Elias. Quer dizer, as missões mais importantes, ele colocava as pessoas que ele mais confiava. Elias vai para Síria, Terra Santa, ali pertinho, né? E ele mesmo vai depois saindo provavelmente já na ida ele passou por lá, porque era o caminho, perto da Mieta, e na volta também fica uns dias lá. E os franciscanos estão lá até hoje. Agora, um breve comentário do que o senhor falou até agora, que responde um pouquinho dessa pergunta da importância da história para a teologia. Justamente, eu também sou historiador, né? E a gente escuta o tempo inteiro, quando a gente está estudando história, a palavra anacrônica, né? Anacronismo. É o tempo inteiro, né? E eu acho que, nesse sentido, a história ela é muito importante para a teologia, porque ela proporciona uma hermenêutica do que aconteceu na história da igreja. A gente já sabe que hermenêutica é uma interpretação não anacrônica, né? É uma interpretação para os nossos dias, né? E a gente pode falar de história das mentalidades, né? Entender a mentalidade daquelas pessoas dessa época. E a informação que o senhor trouxe hoje, eu tenho certeza absoluta que vai enriquecer muitas pessoas que estão assistindo a gente. Mas, Frei, a gente já está passando um pouquinho do horário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Instituto, sobre o nosso espaço, aquilo que a gente oferece aqui, que eu acho que vai ser interessante para as pessoas que, de repente, desejam fazer teologia aqui, né, ou usar o espaço. Aqui no Instituto, a gente tem o curso de teologia, né?
é um instituto que já tem mais de 100 anos, estamos chegando quase a 130 anos já, né? Funcionou aqui em Petrópolis, salvo algumas mudanças ao longo da história, mas a maior parte do tempo aqui em Petrópolis. Então, aqui nesse prédio, nós estamos há cerca de 25 anos, mais ou menos, né? Nessa casa aqui, Instituto Teológico Franciscano. É o curso de teologia que funciona de manhã, matutino, presencial, embora tenhamos vários cursos em EAD, né? Então isso também é oferecido pela Universidade de São Francisco. Nós somos reconhecidos pelo MEC, isso também é importante, né? E temos uma estrutura aqui muito boa, espaços muito bons para convivência, para estudo. A nossa biblioteca, o Maico que trabalha na biblioteca, né? O que atende na nossa biblioteca, é uma das melhores da América Latina, se não, diria quase a melhor, né? Em termos de acervo, de periódicos e de estrutura, de espaço, né? Para estudo, para pesquisa. Na área de franciscanismo, com certeza, é a melhor que nós temos no Brasil, isso posso dizer porque eu conheço, trabalho, escrevo artigos sobre isso, estou sempre pesquisando, né? Então, a gente não encontra em outros lugares muita coisa que aqui nós temos e que não tem no Brasil, fora daqui, você vai encontrar na Europa, né? E é aberta, a biblioteca é aberta assim, ao público, quem quiser vir, pesquisar, etc., tem toda a acessibilidade possível a qualquer pessoa, né? Claro que, além disso, também temos outras obras de filosofia, alguma coisa na linha de cultura geral, né? Então, tem um material também que serve, no geral, a muita... Temos um sistema de computação que permite também o acesso, né? O sistema, né? O Instituto, a Faculdade de Teologia também é aberta a leigos e leigas, né? Nós estudam conosco os capuchinhos, os conventuais, os menores. Temos também estudantes angolanos, franciscanos angolanos. Nós temos uma missão em Angola, então eles vêm fazer teologia conosco, né? E nós pautamos o nosso curso de teologia por uma teologia encarnada na realidade, na medida do possível. Tem que dizer isso também hoje, né? Porque aqueles que vêm a nós estudar conosco, também a gente tem que entender a realidade de onde vem. Então, mas a gente tem excelentes professores, um grupo bom, talvez a grande maioria de doutores e doutoras, né? Os 4 professoras são doutoras, né? Na área da teologia, que trabalham conosco. A gente procura manter uma teologia franciscana, no sentido assim, fidelidade ao Papa Francisco, uma teologia pé no chão, uma teologia crítica, não é? Fiel uma teologia que de fato corresponda àquilo que é a necessidade de uma igreja hoje que seja sinodal, que seja pastoral, evangelizadora, presente e que corresponda presente no meio da sociedade, do povo. Temos cursos de extensão, vários cursos também, inclusive, né? De línguas, né? Que nós oferecemos, cursos de língua, italiano, nós temos atualmente espanhol, italiano e alemão, né? O alemão a gente vai tentar abrir também agora. Online nós tivemos curso de grego, de vez em quando oferecemos curso de latim, oferecemos lives. Também é possível entrar, depois coloquem ali o nosso link, né? itf.edu.br, que ali você tem acesso às lives gravadas, os cursos online que a gente oferece, também a pessoa pode se inscrever, são geralmente 4 aulas por semana, à noite, entre 7h30 e 9h30. Se a pessoa não pode assistir na hora, assiste depois, fica gravado, faz a inscrição, paga a inscrição. Quando ela quiser acessar, ela acessa. Muita gente diz, eu não posso assistir tal hora. Hoje em dia está assim, né? A sociedade é muito dinâmica. Então, a pessoa pode assistir depois, né? São 4 aulas, uma em cada semana, né? Uma aula por semana. Uma aula por semana. Geralmente terça, quarta ou quinta, né? E é isso. O Instituto funciona assim, né? Temos uma capela muito bonita, aberta também ao público. Que oferece, que tem missas também. Missas às 10h30 da manhã no domingo. Temos um salão acadêmico também muito bom. Alugamos, emprestamos para eventos também da cidade. E é isso. E, além disso, nós temos aqui no nosso espaço o IBEU, né? Que é um curso de inglês. Curso de inglês, que traz um diferencial aqui
aliás, dois diferenciais aqui para a cidade, né? Primeiro que eles oferecem as provas de proficiência dessas grandes de Cambridge, né, e outras mais, né? Isso é uma novidade aqui. E outra coisa é que eles começam o curso deles com a faixa etária de 4 anos de idade. Então, se você tem uma criancinha como eu, né, tem a oportunidade já de inserir ela nesse estudo da língua inglesa, né? Tudo bem. Então, isso é uma coisa muito boa também. Frei, foi um grande prazer. Eu ficaria escutando o senhor aqui por horas e horas, até porque eu gosto muito de história, eu sou historiador, acho que a Neuci também. Suspeito para falar. Né? E isso é uma prévia do que as pessoas que querem, né, cursar a teologia aqui no nosso instituto vão ter nas aulas. Né? Então foi um grande prazer, Frei, tê-lo aqui, e espero que a gente consiga trazer o senhor de volta numa outra oportunidade. Com certeza, estou à disposição. Agradeço, Michael, Neuci, né, pela disposição, também pelo preparo, né, desse encontro, dessa entrevista. Temos aqui também o Eduardo e o Igor, que vocês não estão vendo, mas eles estão atrás dos bastidores também, trabalhando. Agradeço a eles também pela paciência e pelo serviço profissional e técnico para que tudo possa sair bem. Muito obrigado a cada um que está nos assistindo, ou que vai nos assistir também, seja que hora for. E é isso. Muito obrigado. Paz e bem. Paz e bem.